Olá, sejam bem-vindos à coleção de répteis e anfíbios da Universidade Federal da Paraíba. Eu sou o professor Gustavo. E eu sou o professor Daniel Mesquita. Nós somos os responsáveis pela coleção herpetológica. A coleção herpetológica ela é bastante representativa de espécimes do Nordeste brasileiro, especialmente da Caatinga e da Mata Atlântica. Possuindo aí cerca de 20 mil exemplares já catalogados, né, fora suas partes, como tecidos, parasitas, conteúdos estomacais, entre outras coisas que a gente costuma estudar por aqui. Então, um curador, né, de uma forma geral, ele vai gerenciar uma coleção. Então, é ele que vai estar atrelado, né, às atividades da organização, né, tanto dos animais, da organização dos dados. Essa é uma parte muito importante também, né, uma parte ligada à bioinformática, ou informática propriamente dita. Ele ajuda a botar ordem na coleção, né? Ele está muito ligado também a decidir sobre empréstimos, doações dos exemplares que são pedidos por outros pesquisadores. E muitas vezes também, né, ele está atrelado a conseguir, pelo menos tentar, né, especialmente hoje em dia, com uma corte de recursos, né, correr atrás de recursos financeiros para manter a estrutura física, né, das coleções. Além de vamos dizer, de gerenciar a coleção, de cuidar de tudo isso, né, ele trabalha em conjunto com o assistente do curador, né, que é um funcionário da instituição que, de fato, quem acaba botando mais na massa, assim, né, botando a mão nos bichos, né, assim, o curador ele gerencia tudo que é feito, o jeito que é feito, né, assim, o acesso, como funciona o acesso dos estudantes, né, dos pesquisadores, né, de outras instituições da coleção, né, e com o auxílio desse assistente de curadoria. Meu nome é Fagner Ribeiro Delfini, eu sou assistente de curadoria aqui na coleção, sou biólogo, sou formado pela UFAL, a Federal de Alagoas, desenvolvi meu mestrado e meu doutorado aqui na UFPB, estudando lagartos principalmente, e hoje sou funcionário aqui da instituição e gerencio, em assistência aos professores Daniel e Gustavo, a coleção herpetológica. Nós temos aqui uma coleção de representatividade regional, principalmente, a grande maioria dos animais tombados são representantes da fauna do Nordeste. Temos aproximadamente 18 mil exemplares tombados e mais alguns a ser tombados. Acredito que com o tombamento de todo o material nós atingiremos o número de 20 mil exemplares aproximadamente. Nós temos principalmente espécies da fauna da Caatinga, que é o semiárido brasileiro, com algumas espécies raras, difíceis de serem encontradas. Nós temos aqui um bom número, temos um material que se chama parátipo, que é um material utilizado na descrição de uma espécie nova, de uma espécie de lagarto, que é nativa das dunas do Parque das Dunas lá do Rio Grande do Norte. E, além disso, algumas espécies incomuns, outras espécies que nós temos representatividade aqui da nossa região de João Pessoa, mas que hoje já não são encontradas tão facilmente devido ao avanço da cidade, né, da área urbana, principalmente algumas espécies aqui no campus, que também provavelmente desapareceram já por aqui. Não temos representantes de animais em extinção ou extintos, mas temos algumas bastante ameaçadas, como alguns exemplares de tartarugas marinhas, lagartos mais raros de serem encontrados, que dependem muito de ambientes florestados, e anfíbios também. Em termos social, no geral, pelo menos aqui na UFPB, a gente ainda tem, na minha opinião, né, isso é uma coisa bem particular, deixado a desejar, mas isso tem a ver também com a falta de recursos, né, não é para nossa falta de vontade. Então a gente tem um plano aqui dentro do departamento de transformar essas coleções, né, são vários grupos de animais específicos, animais, plantas e fungos, especialmente, em transformar isso num museu. E esse museu ele pode ser tanto presencial quanto virtual, né? Obviamente, fazer um museu presencial é uma coisa muito mais difícil, porque depende de espaço, coisa que a gente não tem
ainda, pelo menos, nem no departamento e, quiçá, na universidade como um todo. A universidade está cada vez mais apertada em termos de espaço. Não que a gente, talvez, um dia não vá fazer esse museu presencial, né, mas a principal saída que a gente tem agora seria fazer uma parte virtual. Né? Então, através de site, né, de todas as ferramentas digitais que a gente tem hoje em dia, que as pessoas estão cada vez mais familiarizadas, a gente pode deixar as informações disponíveis, né, não só para pesquisadores, né, mas também para o público leigo interessado em animais, plantas ou biologia como um todo. Então isso pode ficar no site, lá as pessoas podem ver quantos espécimes tem de cada espécie, né, qual que é a região geográfica de cada espécie, ou dependendo de cada população também. Uma coisa interessante e importante em relação ao museu, seja ele virtual ou presencial, é que seria uma das raras chances que a gente tem de mostrar para as pessoas, né, para os leigos, né, da importância de um acervo como esse. Né? Na verdade, seria o único meio de que eles saibam do que é feito, o que se faz dentro de uma coleção e da importância que isso tem para o conhecimento da biologia das espécies, da preservação dessas espécies, a proposta de criação de unidades de conservação ou de áreas a serem preservadas, por exemplo. Então é a chance das pessoas normais, né, tomarem conhecimento, né, e sensibilizarem da importância dessas instituições. A coleção herpetológica aqui da UFPB é um importante registro histórico para as espécies da herpetofauna, local, regional, até nacional em certos casos. Mais especificamente, a gente tem aqui o caso de um lagarto que era encontrado aqui no campus da UFPB e já não é mais encontrado. É um lagarto bastante pequeno, a espécie Cercossauro ocellata. Esse exemplar foi coletado na década de 80 aqui no campus da UFPB e desde então ele nunca mais foi registrado aqui no campus, devido à expansão de construções humanas e provavelmente também por alguns outros tipos de impacto. Um dos grandes impactos que nós encontramos aqui no campus é o caso de animais domésticos, como gatos e cachorros. Nós temos um problema social muito grave de soltura desses animais aqui no campus e, com o tempo, pela falta de comida fornecida por humanos, eles começam a caçar dentro dos fragmentos florestais. Muito provavelmente isso afeta o desaparecimento e causa o desaparecimento de algumas espécies locais. Bom, a importância acadêmica de uma coleção científica é imensa. Assim, na verdade, 100% do que eu fiz na minha carreira inteira assim, está depositado numa coleção. Assim, como a gente já falou, quando a gente coleta algum organismo na natureza, a gente tenta extrair o máximo possível de informação desse organismo, né? Seja o organismo em si, que pode servir para estudos taxonômicos, o material genético desse organismo, também, que pode servir para estudos genéticos, né? E sistemáticos também, entre outras coisas, né? E também informações ecológicas dessas espécies. Então, quando você vai coletar um animal, você está observando ele, então você pode coletar informações da biologia daquele bicho, né? Do uso de hábitat, né? De temperaturas corporais, que tipo de temperatura do ambiente influencia na temperatura corporal de determinada espécie, por exemplo. Nós temos a possibilidade também de estudar parâmetros reprodutivos dessas espécies, né? Nós precisamos saber que época do ano que esse bicho reproduz o ano inteiro, reproduz só em uma época do ano, quantas vezes por ano. Isso é importante para o manejo de uma área depois, né? Além disso, a gente pode ter estudos, né, da alimentação, o que esses animais comem, né? Esses animais são importantes na cadeia trófica, na natureza. Então, eles se alimentam de organismos e eles servem de alimento para muitos outros organismos. Então, a gente entender como funciona, né, o sistema, né, a gente precisa saber como que cada espécie se comporta naquele ambiente, né? O que cada espécie come, né, e quem come aquela espécie. Complementando aqui o que o professor Daniel estava falando, né, vamos supor que, por exemplo, ele mesmo tem um aluno, seja de graduação, mestrado, doutorado, ou mesmo até de pós-doutorado, que esteja desenvolvendo um estudo qualquer com uma espécie, sei lá, de anfíbio.
Então, vamos supor que esse aluno está interessado em aspectos alimentares desse anfíbio. Então, muito provavelmente, a gente vai para o campo, esse aluno vai para o campo, vai coletar exemplares da espécie de interesse. E como a gente falou, né, a gente não descarta o resto das informações. Na verdade, uma coleção é um banco de dados de animais, né, tipo um repositório de dados. E no futuro, eu ou qualquer outro pesquisador, mesmo o professor Daniel, qualquer pesquisador no mundo, ele pode ter o interesse em estudar, sei lá, de repente a morfologia dos parasitas desse anfíbio, dessa espécie de anfíbio. Então, os animais vão estar aqui depositados, né? A gente tem todo um conjunto de dados associados que vão estar digitalizados, então fica muito mais fácil para a gente conduzir ou mesmo planejar outros estudos para o futuro.